E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai corrigir a lista 3, que foi indicado ontem, na segunda-feira, para vocês fazerem para o dia de hoje, certo? Essa número 1 pede para você pesquisar o significado de cada uma dessas palavras e escrever da maneira com que você compreender. Eu não vou escrever as palavras aqui porque eu não quero que você copie o que eu vou colocar, tá? Eu vou discutir cada uma delas, vou falar o que cada uma significa, mas na hora de escrever aí na lista, vocês escrevam com as suas próprias palavras, tudo bem? Então vamos lá. O nosso assunto é multiplicação. Todas essas palavrinhas que estão aqui, elas estão relacionadas à multiplicação de alguma forma. Por exemplo, o que é fator? Fator é cada número que está envolvido em uma multiplicação. Por exemplo, se eu te falo ou se eu te peço para calcular 3 vezes 7. Ó, isso é uma multiplicação entre dois números. 3 e 7 são os fatores dessa multiplicação. Tudo bem? Então, fator é cada número envolvido em uma multiplicação. O resultado dessa conta, ó, 3 vezes 7 é 21. Eu vou colocar aqui. O resultado dessa conta de multiplicação é o que a gente chama de produto. Viu só? Então, fatores são os números que eu estou multiplicando, produto é o resultado. Em uma multiplicação, quando um dos fatores é 2, 3, 4, 5, a gente dá nomes especiais para essas multiplicações. Por exemplo, se eu coloco a conta 2 vezes 8, 2 vezes 8 é 16, né? Ó, tô multiplicando o número 8 por 2, eu vou obter o dobro do 8. Dobro é quando você multiplica determinado número por 2, sempre. Da mesma forma, triplo é quando você multiplica determinado número por 3. Então, triplo de 7 é 21. O dobro de 8 é 16. Se eu multiplicasse por 4, por exemplo, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, o quádruplo de 5 é 20. Se eu multiplico por 5, por exemplo, 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Então, o quíntuplo de 8 é 40. Em cada multiplicação dessa, cada númerozinho desse aqui é um fator, tudo bem? E cada resultado desse é um produto, tá certo? Aí vocês escrevam aí na lista, de acordo com o que vocês entenderam, elaborem uma resposta para cada um, tá joia? E nós vamos passar para a questão 2. A questão 2 já é para fazer alguns cálculos. Por exemplo, na letra A, ele pergunta quantas unidades existem em 25 centenas. O que a gente sabe? Primeiro eu vou colocar a informação que eu tenho. Eu sei que em uma centena eu tenho 100 unidades. Não é isso? Agora, a gente vai usar aquela ideia de proporção que a multiplicação traz para calcular quantas unidades tem 25 centenas. Pela ideia de proporção, que está nas últimas videoaulas que eu indiquei para vocês, ó, 1 para ele virar 25, eu preciso multiplicar por 25, certo? Se eu preciso multiplicar por 25, eu vou usar essa mesma multiplicação aqui com 100 das unidades. Ó, eu vou pegar 100 e também vou multiplicar por 25. Isso é proporção. O que você faz de um lado, você faz do outro. E isso só serve para multiplicação e divisão, mas a gente não está em divisão ainda, tá bom? Então, vamos lá. 100 vezes 25, olha, não precisa fazer esse cálculo. Todas as vezes que a gente multiplica um número por 100, é só a gente escrever ele mesmo e colocar 2 zeros na frente, né? É como se esses 2 zerinhos aqui passassem para frente do 25. Então, 25 centenas tem 2.500 unidades. Essa é a resposta da letra A. Facinho, não é? A letra B é muito parecida.
Porque a letra B está dizendo que um arroba tem 15 quilogramas. Vou colocar aqui. Isso aqui é medida de peso, tá? Arroba é uma medida de peso como quilo, como uma grama. Então, um arroba tem 15 quilogramas. E aí, ele quer que a gente calcule quantos quilogramas tem em 21 arrobas. A ideia é muito parecida com a da letra A, não é? Também é de proporção. Olha, para o 1 virar 21, a gente multiplica por 21. Vou usar a mesma ideia aqui, então, com 15, ó. Vou fazer também 15 vezes 21. Certinho? Eu vou fazer essa conta aqui embaixo só para vocês conferirem, mas nas próximas multiplicações eu já vou colocar direto o resultado, tá? Então, eu vou colocar aqui 15 vezes 21. Lembra que a ordem com que você escreve esses números na multiplicação não importa, não interfere o resultado. Eu vou fazer 1 vezes 5, que dá 5. 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 5, que dá 10. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Aqui. Lembra de sempre deixar um algarismo aqui, ó, sem nada embaixo dele. Isso aqui você não pode esquecer. Se quiser colocar o zero, tudo bem. Eu costumo colocar a adição aqui, o sinal de adição, tá joia? E aí, a gente vai somar esses dois resultados. Então, vai ser 5, aqui vai ficar 1, e aqui 3. Olha, então, em 21 arrobas, existem 315 quilogramas. Facinho? A letra C tá aqui para mostrar uma outra ideia da multiplicação, que é a disposição retangular. A letra C fala assim, ó. Fala pra gente calcular o número de poltronas em um teatro que tem 16 fileiras e 22 poltronas em cada fileira. Vou fazer só uma representação disso. É como se tivesse assim, imagina que aqui é uma cadeira, aqui é outra cadeira, mais uma e assim por diante. Até completarem as 16, tá? Vou colocar aqui pra gente não se perder, que aqui vai completar um total de 16 fileiras. Tudo bem? Vou colocar a última cadeirinha aqui. E cada fileirinha dessa tem 22 cadeiras. Então, na primeira fila, vem um monte aqui no meio até completar 22. Aqui é a mesma coisa, mais 22 cadeiras aqui. Não vou ficar desenhando as 22, por isso que eu tô colocando esses 3 pontinhos, tá? Pra você perceber que tem mais cadeiras aqui no meio. Ó, aqui tem mais. Percebe que vai formar um retângulo? Ó, vou anotar aqui. Aqui é um total de 22 cadeiras. Vai formar um retângulo se eu continuar esse desenho, não é? Essa também é uma ideia que a multiplicação traz. Ao invés de contar uma por uma, eu posso simplesmente multiplicar 16 por 22. E aí, eu não vou fazer esse cálculo para não ocupar muito tempo, vocês podem fazer aí para conferir o resultado de vocês, tá? Mas vai dar um total de 352 cadeiras. Não esquece de escrever a resposta por extenso, aqui embaixo, tá? No teatro A, 362 cadeiras. Tudo bem? E a gente vai para a letra D, que é a última dessa questão. Letra D pede para a gente calcular o total de horas em uma semana. A gente sabe o quê? A gente sabe que uma semana, eu sei que isso tem um total de 7 dias, não é? Então, pedir para calcular as horas em uma semana é a mesma coisa de pedir para calcular as horas em 7 dias. Mas eu não sei que um dia tem 24 horas? Então, ficou fácil, porque é aquela ideia de proporcionalidade que a gente estava discutindo agorinha. Eu quero saber quantas horas tem 7 dias. De 1 para 7, eu multipliquei por 7. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa com 24. Eu vou ter que fazer a conta 24
vezes 7. Aí, isso vai dar um total de 168 horas. Não se esquece também de colocar a resposta por extenso. Em uma semana, há 168 horas. Tudo bem? Essa foi, então, a correção dos exercícios 1 e 2 da lista 3. Assiste o próximo vídeo que eu vou corrigir as próximas questões lá. Tá joia? Um abraço, até logo!